Oi, gente, tudo bem? É bom estar de volta. Estamos aqui para mais uma aula de Química. E a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Química Orgânica. Gente, a Química Orgânica é uma parte muito importante dessa matéria, é uma parte muito importante do nosso curso. Porque basicamente a gente já passou por outras secções da Química. A gente passou pela Química Inorgânica, nós passamos pela Físico-Química e agora a gente está chegando na última parte do nosso curso, assim, se podemos dizer, que é a Química Orgânica. Eu imagino que muitos de vocês já tenham tido contato com a Química Orgânica e também que algumas pessoas talvez não gostem de Química Orgânica ou não entendam muito quando olham para a Química Orgânica e olham aquele tanto de risquinho e etc. E eu espero que a gente possa construir um aprendizado legal aqui. Vocês já sabem, qualquer dúvida pode mandar durante a aula mesmo, a gente tenta resolver. Pode mandar depois, a gente pode marcar monitoria. Eu honestamente espero que a gente possa contribuir bastante e que no final a gente consiga aprender e consiga dominar essa parte muito importante para os vestibulares e em especial muito importante para o Enem. Sempre cai algo de Química Orgânica no Enem. Então é bem legal a gente tomar um aprendizado legal dessa matéria, tá? Dessa vez eu planejei para os vídeos não ficarem muito longos e também porque para não cair qualidade na hora que eu precisar mandar, eu planejei em dividir em 3 partes esse vídeo. Então eu imagino que talvez mude um pouco na hora da edição e tal, mas eu imagino que vão ser 3 partes. Sendo a primeira parte a introdução à Química Orgânica. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Química Orgânica, a gente vai falar um pouquinho sobre os átomos de carbono, as classificações e classificações de cadeia. Só isso, na primeira parte. Na segunda parte, a gente vai voltar e começar a falar de uma função especial, a função mais básica na Química Orgânica, que são hidrocarbonetos. Aí a gente vai aprender a dar nome, a gente vai ver algumas coisas que não são difíceis, mas são decoreba, e a gente vai precisar estudar sobre isso, tá? E aí, pra parte final, a gente vai acabar de falar sobre nomenclatura, porque é um assunto grande, a gente vai falar sobre ramificações, e a gente vai falar também sobre petróleo. Então acho que eu vou tentar dividir em 3 vídeos, em 3 partes, que fique de uma maneira clara para todo mundo, tá bom? Então vamos começar. O que é a química orgânica? No passado, os químicos dividiam a química em química orgânica, como a química da vida, que provinha dos animais e dos vegetais, e a química inorgânica, que provinha dos minerais, como se fossem 2 coisas separadas que não se uniam e uma não se transformava na outra. Hoje a gente sabe com a tabela periódica os elementos que na realidade não é assim. E que muitos elementos que seriam em tese orgânicos também são inorgânicos. Então, como foi que eles perceberam isso? Se eu não me engano, no século XVIII ou XIX, um químico conseguiu transformar um sal de nitrogênio, um composto inorgânico, em ureia, que na época eles já sabiam que fazia parte da urina de animais. Que a ureia, em tese, seria algo orgânico, da química orgânica, enquanto o sal de nitrogênio é algo da química inorgânica. Foi aí que a gente começou a tentar pensar a química orgânica de uma maneira diferente. E hoje a química orgânica não é só isso relacionado à vida. A química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. Lembra do carbono? Carbono é um elemento da tabela periódica, tem número atômico 6, número de massa 12, e ele é um elemento muito importante para a vida. Muito importante mesmo. Não tem como falar em vida sem falar em carbono. Praticamente o elemento que compõe a vida, assim se dizendo, um elemento muito importante. Então hoje, a química orgânica nada mais é do que a química que estuda os compostos do carbono. Quando a gente pensa no carbono, a gente pensa que ele tem número atômico na tabela periódica de 6, número de massa 12. Isso quer dizer que ele tem 6 prótons, ou seja, ele também tem 6 elétrons ele tem 6 elétrons. Vamos ver, esqueci o nome que fala, a distribuição eletrônica do carbono. Vamos fazer a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p2. Isso quer dizer que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, vocês lembram que ele pode ser representado eletronicamente assim? Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Isso quer dizer que ele consegue fazer
4 ligações covalentes ao mesmo tempo. E por isso a gente dá o nome dele, a gente dá uma característica a ele que chama tetravalência. A gente fala que o carbono é tetravalente. Isso é importante a gente guardar, tá bom? Além disso, do fato do carbono ser tetravalente, a coisa mais importante que a gente precisa entender do carbono é que ele forma cadeias. Então, algo que precisa ficar na nossa cabeça é o fato de que o carbono forma cadeias. Que são aquelas coisinhas, para quem já estudou orgânica, que são o símbolo da química orgânica. As cadeias orgânicas, tá? Então, por exemplo, se eu escrever aqui uma cadeia simples, C, C... Isso aqui seria tipo uma cadeia pequena, orgânica, que a gente vai estudar muito a partir de agora. Então, na realidade, são carbonos. E o que a gente tem? A gente sempre tem carbonos fazendo 4 ligações. Então, se eu tô falando de carbono fazendo 4 ligações, eu vou falar os 4 jeitos que tem dos carbonos fazerem 4 ligações químicas. Ele pode fazer 4 ligações simples, então ele ficaria assim, fazendo 4 ligações simples. Ou ele poderia fazer 2 simples e uma dupla. Ou ele poderia fazer 2 duplas. Ou ele poderia fazer uma tripla e uma simples. Esses são os 4 tipos. Mas ele sempre vai estar fazendo 4 ligações. Que isso fique muito claro pra gente, tá? O carbono sempre vai fazer essas 4 ligações e ele vai começar a formar cadeias. Não é tão importante assim, mas eu gostaria de passar que as ligações podem ser consideradas sigmas ou pi. E se forem simples, são sempre sigma, né? Sempre sigma. Se forem simples e duplas, as simples são sigma. E a dupla, uma é sigma e uma é pi. Tô falando isso só por classificação mesmo, tá? Porque eu já vi o vestibular perguntando, mas não é tão importante assim. Não é tão importante pro Enem também. Mas é legal a gente saber. Sigma e pi. Aqui nessas duas que tem duplas, uma é sigma e uma é pi. E aqui na tripla, a gente tem uma sigma e 2 pi. E a simples sempre sigma. É só lembrar que a sigma sempre é mais forte que a pi, tá bom? Por isso que as simples, elas sempre são mais fortes. É mais fácil você quebrar uma ligação tripla do que quebrar uma ligação simples, tá bom? Continuando, falando sobre o carbono. O que a gente precisa saber do carbono além disso? Eu vou apagar a lousa rapidão. Já tô voltando pra gente falar um pouquinho sobre classificação de carbonos numa cadeia carbônica. Tô de volta, gente, só pra gente passar um pouquinho sobre classificação de carbonos. Ó, eu escrevi aqui uma cadeia carbônica que parece um pouco assustadora, né? Mas não é tanto. Daqui a um tempo a gente vai aprender até a conseguir dar o nome disso. Olhar pra isso aqui e a gente conseguir falar qual que é o nome desse composto. E se alguém falasse o nome desse composto pra gente, a gente conseguiria desenhá-lo. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. Porque a química orgânica ela é muito extensa mesmo. E só pra vocês terem uma noção, a gente vai falar agora sobre hidrocarboneto, né? A partir de semana que vem, vocês já vão estar falando sobre funções orgânicas, depois sobre isomeria, depois sobre reações orgânicas. Então, a química orgânica em si, ela é bem extensa e importante. Por isso que saber a base é bem relevante para isso tudo, sabe? Vamos falar um pouquinho sobre classificação de carbono? O carbono ele pode ser considerado primário, secundário, terciário ou quaternário. E cai perguntando. E são perguntas tranquilas. Como que eu sei se um carbono é cada uma dessas? Só antes de eu falar, gente, não se preocupa, viu? Porque isso aqui a gente vai aprender mesmo, tá? Não se preocupe, não precisa se desesperar. Eu tô mostrando pra gente já ir começando um contato. Isso aqui é uma cadeia carbônica. A gente tem átomos de carbono, representados pelo C, átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, representados pelo O, e átomos de nitrogênio. Aqui nós temos ligações simples, representadas pelos traços, e ligações duplas. Logo, logo a gente vai falar mais sobre isso. Então, o carbono primário, como que eu sei o que é cada um? O carbono primário é aquele que se liga a até um outro carbono. O secundário se liga em dois carbonos.
O terciário se liga em 3 carbonos e o quaternário se liga a 4 carbonos. Ok? Então, continuando. Vamos ver aqui e vamos ver qual se liga a qual. Olhando para o primeiro carbono, ele está se ligando a 3 hidrogênios e ele está se ligando a um carbono. Como ele só se liga a um carbono, a gente pode falar que ele é primário. Vou colocar um P aqui do lado. Esse carbono aqui, ele está se ligando a 2 outros carbonos. Então isso quer dizer que eu posso falar que ele é secundário. Ó, ele está ligando com um carbono por ligação simples e com outro carbono por ligação dupla. E por um hidrogênio. Percebe que ele sempre vai fazer 4 ligações? Ó, esse primário aqui ele está fazendo 3 com hidrogênio e a quarta com carbono. Esse aqui está fazendo uma com carbono, mais 2 com o outro e mais uma com hidrogênio. Sempre vai dar 4. Se não der 4, tá errado, tá? Não esquece disso. O carbono, esse carbono então é secundário, porque ele faz com 2. Ah, mas ele faz dupla, não conta uma mais? Não conta. É, com quantos carbonos ele se liga. Esse carbono aqui, ele se liga a 1, 2, 3. Então ele é terciário. E ele também faz as 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui, que está na ponta, ele só se liga a um carbono. E ele se liga a mais 3 hidrogênios. Normalmente os carbonos primários são os carbonos de ponta. Porque são os carbonos que só se ligam a um carbono e não a nenhum mais. Então ele não continua a cadeia. Esse carbono está se ligando a 1, 2, 3, 4 carbonos. Todas as suas ligações são com outros carbonos. Então ele é quaternário, com 4 ligações simples. Este carbono aqui também só está ligado a um carbono, ele é fim de cadeia, primário. Este daqui está ligado a um carbono e a um nitrogênio, primário, porque só se liga a um carbono. Não importa com quem ele está ligando. Normalmente átomos que não são carbonos ou hidrogênios a gente chama de heteroátomos, tipo oxigênio e nitrogênio. Tá? Isso a gente vai ver mais pra frente também. E esse carbono é primário também, porque ele se liga a 3 hidrogênios e a um carbono apenas. Então, essa é a classificação que a gente faz em carbono, ser primário, secundário, terciário e quaternário. Hidrogênio também existe essa classificação, é legal a gente saber. O hidrogênio ele não pode ser quaternário. Ele pode se chamar de primário, secundário e terciário. E é um pouquinho diferente do carbono. O hidrogênio é chamado de acordo com o carbono que ele está ligado, porque ele só pode se ligar a um. Então, por exemplo, esse hidrogênio aqui, ele está ligado a um carbono. Então, ele pode ser chamado de hidrogênio primário, porque ele se liga a um carbono primário. Essa é a lógica, viu? Mas não preocupa com isso não. O importante são os carbonos. A gente precisa saber classificar os carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário. Ok? Só para carga de curiosidade, esse então o hidrogênio é primário, esse hidrogênio é secundário, de resto... tirando esse daqui que é secundário, todos os outros hidrogênios aqui são primários, porque são ligados a carbonos primários. Tá? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu falar aqui. Não. Vamos falar agora, gente. O próximo tema a gente vai falar sobre fórmulas. Isso aqui que vocês viram agora é uma fórmula estrutural. A gente vai falar ainda sobre fórmula estrutural condensada e sobre uma fórmula que aparece tanto, especialmente no Enem, que chama fórmula de bastão. Eu vou apagar e já volto. Continuando sobre a introdução da química do carbono, algo que a gente vai ver muito são cadeias. Cadeias carbônicas vão aparecer daqui pra frente sempre. Então algo a gente precisa aprender a como escrever essas cadeias e qual que é a diferença entre elas. Primeiro eu já gostaria de começar falando. Existem 3 métodos principais: cadeia estrutural, estrutural condensada e bastão. Todas as 3 vão aparecer. No vestibular pode aparecer qualquer uma das 3, as 3 estão corretas. Apenas em vestibulares abertos, como as estaduais, existe um costume de pedir, às vezes, escreva a fórmula estrutural de tal composto, ou escreva a fórmula de bastão de tal composto. Isso pode aparecer na segunda fase, na realidade aparece com frequência. Então, para as pessoas que forem prestar a segunda fase de química, presta uma atenção extra aí, tá bom? Continuando aqui. A estrutural é a cadeia em que a gente coloca os átomos e que a gente coloca o... que eu posso falar? Que tá faltando hidrogênio, peraí, rapidão. A estrutural é que a gente coloca os átomos de carbono, hidrogênio e etc. A gente coloca tudo representado, todas as ligações e todos os átomos. Então aqui ó, você pode perceber todos os átomos, todos os carbonos fazendo 4 ligações covalentes e todo hidrogênio fazendo uma ligação covalente. Aqui a gente observa tudo.
Então, tanto nessa quanto nessa. Tudo certo. Agora eu vou passar essas duas fórmulas para fórmula condensada. A fórmula condensada, ela não aparece as ligações de hidrogênio. Não sei se você reparou, mas as ligações mais poluídas são as de hidrogênio, porque são muitas. Então, em vez de a gente representá-las, a gente condensa. Então, a gente faria assim, ó, nesse caso. Aqui não é um carbono ligado a 3 hidrogênios? Então, vamos colocar CH3. Então, ou H3C, tanto faz, tá, gente? H3C ligado. Aqui não é CH2? A CH2 ligado a CH3. Tanto faz colocar aqui H3C ou CH3. Só coloquei o C aqui para ele ligar com o próximo carbono para ficar bonitinho, tá? Mas tanto faz. A gente tem que entender na nossa cabeça que esse carbono está fazendo uma ligação com outro carbono, é óbvio. E que ele faz mais 3 ligações com o hidrogênio. Aqui a gente tem que entender que não é o hidrogênio fazendo a ligação com o carbono. É esse carbono fazendo com o outro carbono. Porque o hidrogênio não pode fazer 2 ligações. Essa fórmula, ela aparece muito nos exercícios em especial. Quando tá passando alguém, tipo um exercício está passando uma fórmula num composto, ele normalmente joga assim. Porque é mais fácil para ele, porque ele não precisa ficar desenhando e tal, tudo, tá bom? Então essa é a fórmula estrutural condensada. Então vamos fazer aqui para baixo também. A gente pode pegar esse aqui, ó, CH2. Aí a gente tem que representar a dupla, né, do carbono. CH. Aí a simples, C. E a tripla com CH. A mesma coisa, ok? Ah, mas aqui tá meio um labirinto, assim, tá estranho, uma montanha que você não colocou. Gente, isso aqui, real, não preocupe, viu? A gente mais usa isso pra fórmula de bastão. Então isso aqui, você pode escrever do jeito que você quiser. Tipo, o vestibular não vai cobrar de você essa preocupação na química orgânica de geometria. Porque geometria em química orgânica é muito difícil mesmo. Então a gente não tem necessidade de ficar prestando tanta atenção nisso em orgânica. Na inorgânica é outra história, tá bom? E vamos passar então para a fórmula bastão. A fórmula bastão não aparece átomos de carbono nem de hidrogênio. Se for para aparecer, vai aparecer os de oxigênio e etc. Então, ó, a gente aqui, para passar isso daqui pro de bastão, a gente vai fazer linhas. É isso, gente. Como assim? O que rolou aqui? Ó, cada ponto aqui, pra gente, é um átomo de carbono. Então aqui eu tenho um C, aqui eu tenho um C, e aqui eu tenho um C. E aí você mesmo tem que completar, entendeu? Se quer um C sozinho, tem 3 hidrogênios. Aqui vão ter 2 e aqui vão ter 3. Isso é uma fórmula bastão. Então, tipo, assim, né, pra ficar mais bonitinho. Mas é isso, essa é a fórmula. Vamos fazer na de baixo, que tem 4. Aqui a gente tem 4 átomos. Então, carbono, 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 carbono. Só que aqui a gente tem duplas. Então essa daqui é uma dupla e essa daqui é uma tripla. Mas é isso, gente. Aí, se a gente quiser interpretar, se você achar difícil ler isso aqui, desenha os carbonos. Coloca carbono, 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 carbono. Acho que eu tô fora da câmera. Ok? Basicamente, essa é a ideia do bastão. Eu vou apagar aqui para fazer outra fórmula. Agora com oxigênio, heteroátomos no meio. Para a gente entender como funciona também. Se eu escrevesse assim, CH3... Eu já vou fazer direto na condensada para ir mais rápido, tá? H3C, C, O, C, O e H. Ok? Essa é a fórmula. Essa aqui é a fórmula condensada que eu fiz. Na real não tem isso aqui, né? CH e dupla O. Tá? Se eu fosse fazer a estrutural, seria bem parecido também. 3 Hs, 3 hidrogênios ligados, C ligado a hidrogênio, dupla C, dupla O, H e O, tá? Então, ó, essa aqui é a estrutural,
Essa aqui é estrutural condensada, elas são parecidas. E agora eu vou fazer a bastão. Como vai ficar a bastão, gente? Primeiro a gente faz os carbonos. Aqui tem 3 carbonos. E agora eu vou ligar o oxigênio. E aí como é que eu faço? Eu coloco um oxigênio. É isso, gente, ó. Nós temos... Não sei se está dando para ver na câmera muito bem, mas eu acho que eu vou colocar algumas imagens no slide. Eu espero que fique claro. Nós temos carbono, carbono, carbono. A gente não coloca carbono nas bases que estão ligando ao hidrogênio, tá? Porque isso aqui é ligação. Carbono e oxigênio. Ah, eu preciso colocar as duplas, gente, esqueci. Aqui a gente tem uma dupla entre os 2 carbonos e aqui uma dupla entre o carbono e o oxigênio, tá? Mas basicamente é isso. A bastão, a única coisa que a gente representa são heteroátomos, ou seja, átomos que não são carbono e hidrogênio, e as ligações, tá? Espero ter ficado claro para entender esses 3 tipos de fórmula, que elas vão começar a aparecer bastante daqui pra frente. Logo, logo vamos fazer uns exercícios e eu espero que fique mais claro, tudo bem? Vou apagar a luz e já volto. Agora a gente vai começar a falar sobre classificação de cadeias. As cadeias, sim, que a gente estava vendo até agora, no momento, elas podem ser classificadas. Isso também cai bastante e é tranquilo. Um pouquinho de decoreba, mas a gente pega o jeito fácil, porque tem uma lógica por detrás. Existem vários métodos de classificar as cadeias orgânicas, e eu vou ir passando um por um. Talvez a gente precise ficar fazendo vários cortes, mas eu vou ir passando um por um, pra gente aproveitar a lousa, que não cabe muita coisa. Primeiro tipo de cadeia que a gente pode falar é se ela é aberta ou fechada. Se é fechada, aberta também, ou acíclica, como a gente pode chamar, ou fechada e cíclica, tá? Como assim? Olha pra cá esse composto. É CH3, CH2, CH2, CH3. Concorda que ele tem pontas livres? Ou seja, ele não está fechado? Isso quer dizer que esse composto, que também pode ser representado assim, com pontas livres, e a gente pode falar que essa cadeia ela é aberta ou que ela é acíclica. Bem tranquilo, né? E se ele for fechado ou cíclico? Como, por exemplo, olha esse composto, CH2 ligado a CH2 ligado a CH2. Tá vendo que não tem pontas livres? Tem nem começo nem fim, não tem ponta livre. Ou olha esse daqui também, cheio de carbonos, que também não tem ponta livre. Quando isso ocorre, nós chamamos de cíclico ou de fechada. A gente considera a cadeia fechada ou cíclica. Lembrar esse nome de cíclico e acíclico é importante, porque quando a gente for falar de nomenclatura, esse tipo de cadeia a gente pode colocar ciclo na frente dela, tá? Indicando que ela é fechada. Na real, a gente tem que colocar indicando que ela é fechada. E alguns autores, preste atenção, alguns autores consideram a existência de cadeias mistas, mas não é todos os autores. É só para caso vocês vejam no vestibular, talvez não esteja tão errado, sabe? Mas é bem incomum de cair, aparecer essa opção, foca no aberto ou fechada, mas em tese a mista seria uma mistura entre uma cadeia fechada com uma ponta livre, tá? Só pra gente saber, alguns autores defendem que existe essa classificação também. Na minha vida eu não tinha visto essa classificação na escola, eu vi só no cursinho. Então, provavelmente quando tem essas polêmicas, os vestibulares não cobram, então pode ficar tranquilo. Mas em saber se é aberta ou fechada, a gente precisa olhar e saber. Então, com pontas livres é aberta ou acíclica, sem pontas livres fechadas ou cíclica. Outro tipo de classificação possível é a gente falar que uma cadeia ela é saturada ou ela é insaturada. O que são insaturações? Insaturações nada mais é do que ligação dupla ou ligação tripla. Então a cadeia ela é saturada se ela não tiver ligação dupla nem tripla. Ou seja, se ela só tiver ligações simples entre carbonos. Essa parte é muito importante. Vamos colocar na nossa cabeça. Somente ligação simples entre carbonos. Entre carbonos. Então olha aqui, por exemplo, a gente tem uma ligação dupla entre carbonos, saturada. Olha aqui embaixo, a gente tem CH3, simples CH2, simples C, tripla nitrogênio. Ela também é saturada. Por que, meu Deus? Tem uma tripla ali. É porque a tripla não é entre carbonos. É entre o átomo carbono e o átomo de hidrogênio. Então é saturada. As entre carbonos e elas estão sendo simples. Ok? Isso que faz ser saturado. Somente ligação simples
entre os carbonos. E o que faz ser insaturado? Possui ligação dupla ou ligação tripla entre os carbonos. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, H2C, ligação dupla, CH. Então a gente já tem uma dupla. Quando a gente olha aqui no de baixo, a mesma coisa, nós temos uma dupla também. Então, se a gente tiver ligação dupla ou ligação tripla entre os carbonos, a gente já pode classificar insaturada. Só um adendo que eu queria fazer é, normalmente isso não cai separado, tá? Os exercícios que costumam cair são tipo assim, analise esse composto. Qual das alternativas abaixo o classificaria corretamente? E aí tem aberta, cíclica, aberta, insaturada, blá 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 blá, ramificada. Aí tem várias, todas as características que a gente vai estudar aqui junta, tá? Normalmente não cai só por não ser saturada ou insaturada. Normalmente cai com tudo isso que nós estamos vendo, entendeu? Vamos passar para a próxima. Ainda falando sobre classificação, a cadeia pode ser classificada em normal, ou também chamada de reta ou linear, ou ramificada. Isso dependendo se ela possui ramificações ou não. Vixe, o que são ramificações? Vou tentar explicar de uma forma mais concisa, porque mais pra frente, ainda na aula de hoje, a gente vai falar bastante sobre ramificações e acho que vai dar pra entender bem. Mas ramificações nada mais é do que o seguinte. Numa cadeia, nós vamos ter a cadeia principal, que é a cadeia maior, sendo reta, assim, e a gente vai ter ramificações dessa cadeia. Essas ramificações indicam que a cadeia é ramificada. Então, se existir ramificações, ou seja, algum momento em que nós temos dois caminhos a seguir, a gente chama de ramificada. Se for linear, a gente chama de linear. Então, por exemplo, essa daqui, ó, não tem ramificação. Agora, olha essa daqui. Tem hora que se a gente for seguir um caminho, por exemplo, se eu começar com o meu dedo aqui e eu quiser seguir um caminho, eu chego no carbono, eu tenho dúvida de onde eu vou. Eu posso para cima, para baixo ou seguir reto. Isso quer dizer que a gente tem uma ramificação. Para a gente descobrir a cadeia principal, existe técnica, mas basicamente a cadeia principal é a cadeia maior. Então, por exemplo, se eu começo aqui e eu vou até aqui, eu tenho uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Agora, se eu começo aqui e vou para baixo, eu vou ter uma cadeia com 3 carbonos. Então, essa cadeia aqui não é a principal. Eu posso falar que a principal é essa daqui, por exemplo, ó. Se eu quiser. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos fazendo isso. Então eu tenho o máximo possível. Eu sei que a maior parte das pessoas iria nessa daqui que já é reta e direta, mas é a mesma coisa. Na prática mesmo, a gente tá fazendo a mesma coisa. Isso que é o mais doido. Aqui, nesse estilo, a gente tem 3 ramificações. E se a gente fizesse aqui também, a gente também teria 3 ramificações. Então, tanto faz, viu? É só a gente identificar a cadeia principal como a mais longa. Como existe a presença de ramificações, é ramificada. Muito cuidado, que lembra que eu falei que o jeito que você desenha não importa, mas ele pode te persuadir para ir no lugar errado. Olha o jeito que o cara colocou isso daqui. Gente, isso daqui não é nada mais do que isso aqui, ó. CH3 ligado a CH2 ligado a CH3. É isso. É linear, é óbvio que é linear. Mas às vezes a gente olha desatento e acha que tá tendo uma ramificação, que isso aqui é um metil, que é uma ramificação. Não é. Presta atenção. Se eu sigo com o meu dedo aqui, ele chega até o final sem ter dúvida pra onde ir. Ele não chega numa ramificação. Aqui eu não tenho como ir pra outro lugar. Então é uma cadeia normal, linear. Tá? Ramificações a gente vai estudar na terceira aula de hoje, porque elas possuem nomes e etc. E fazer a nomenclatura de uma cadeia ramificada é um pouquinho diferente. Então na última aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso, exclusivamente sobre isso. Não precisa se preocupar com isso agora. Vamos focar em outras coisas. Vamos continuar falando de classificação de cadeias. Outra classificação que a gente pode fazer é em cadeias heterogêneas e homogêneas. Lembra que eu falei um pouquinho antes que a gente tinha um conceito chamado de heteroátomo? Heteroátomo é todo aquele átomo que não é de carbono nem de hidrogênio. O heteroátomo então pode ser oxigênio, nitrogênio, fósforo. Mais específico, quase sempre a gente vai estar falando do oxigênio, porque ele é o mais comum mesmo de aparecer. Depois do nitrogênio, depois quase nenhum aparece. Assim, a gente vai ver alguns aletos, tipo com cloro e etc, mas é bem raro de aparecer no vestibular. Então, olhando pra cá, a gente classifica a cadeia como heterogênea se ela possuir heteroátomo entre carbonos. De novo essa história.
o heteroátomo precisa estar entre os carbonos. Se ele estiver no final, se não estiver entre carbonos, a gente classifica como homogêneo. Então, ó, olhando aqui, possui heteroátomo entre carbonos. Olha essa daqui. A gente tem CH3, CH2, oxigênio, CH2, CH3. Tem um heteroátomo, então a gente classifica essa cadeia como heterogênea. Olha aqui essa daqui. A gente tem uma cadeia cíclica com oxigênio aqui. Inclusive tem um nome específico para isso, que chama heterocíclico. Isso aqui é uma cadeia heterocíclica, tá? É um nome especial. Eu não sei se está dando para ler porque eu estou escrevendo pequeno para caber, mas aqui está escrito possui heteroátomo entre carbono e aqui está escrito heterocíclico. O mesmo vale para homogêneo. Quando a gente tem um ciclo ou uma cadeia fechada, sem heteroátomo, a gente pode chamar de homocíclica. Então, se o vestibular chegar e falar assim, essa cadeia é homocíclica, tipo, afirmando numa alternativa, você pode marcar que sim, se ela for fechada e se ela for homogênea. Ou aqui, por exemplo, se ela for fechada e se ela for heterogênea, possui um heteroátomo entre carbonos. Aqui na homogênea, por exemplo, a gente está olhando aqui uma cadeia insaturada, porque possui insaturação entre carbonos, tem ligação dupla, mas ela é homogênea, porque a gente não tem átomos, heteroátomos, tipo um átomo de oxigênio no meio de carbono. E se fosse uma cadeia assim, ó, H3C, C, H, ela também seria homogênea. Porque o heteroátomo, que é o oxigênio, ele não está entre carbonos. Ele está no final. Então ela também seria homogênea. Ok? Vamos para a nossa última classificação de cadeia. Antes da gente ir para os exercícios, a última parte, vamos falar um pouquinho sobre aromático e alifático. Aromático a gente vai ter uma parte na próxima parte da aula, a gente vai falar um pouquinho só sobre aromáticos e suas classificações. Mas de dianteira, vamos falar o que é um aromático. Isso aqui é a cadeia aromática mais famosa de todas, é o benzeno. O benzeno, o que acontece? Ele é dado pela fórmula molecular C6H6 e ele é uma cadeia fechada que possui 3 duplas. Mas o que difere ele das outras cadeias fechadas? O que difere ele das cadeias cíclicas? Que as duplas dele fazem algo que a gente chama na química de ressonância. Elas vão girando. Então elas vão passando, os elétrons vão passando de carbono em carbono. Isso tem um nome, chama ressonância. A gente pode representar o benzeno tanto assim como assim, tá? A gente pode representar desses dois jeitos. Existem mais aromáticos, mas o que fala se é aromático ou não é esse anel de benzeno. É isso aqui. Esse composto aqui a gente chama de anel benzênico. Esse O, esse círculo que tem no meio, nada mais é do que a gente representando esses negócios girando, tá? Não confundam com oxigênio, viu, gente? O oxigênio não fica perdido assim no meio, não. Isso aqui é um anel aromático. Se você não acha confuso, escreve assim as duplas, tá? Só lembra que é aromático. Se tivesse assim, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco também, que chama naftaleno, também é aromático. A gente tem 2 anéis benzênicos, um do lado do outro, entendeu? Então, isso é aromático. E alifático? Alifático é o que não tem anel benzênico. Todo o resto que a gente aprendeu até agora. Tá ok? Vamos ir para os exercícios agora. A gente faz 3 exercícios rapidinhos e a gente passa para a próxima parte da aula. O primeiro exercício diz assim: na fórmula CH2, tananã CH, CH2 ligado a CH2, ligado a carbono, tananã ao nitrogênio. E ele pergunta assim: X e Y representam respectivamente ligações. Então a gente precisa saber se isso aqui é uma ligação simples, dupla ou tripla, e se isso aqui é uma ligação simples, dupla ou tripla. A gente pode passar para o estrutural primeiro, se vocês acharem mais fácil. Esse C está ligado a 2 hidrogênios, e esse C está ligado a outro carbono e a um hidrogênio. Isso quer dizer que cada um deles já faz 2 ligações. Mas como o carbono é tetravalente, tetra de 4, eles precisam fazer 4 ligações.
Isso quer dizer, então, que o X, deixa eu colocar em vermelho, possui uma ligação dupla. Continuando aqui, a gente tem um CH2 ligado a um C, ligado a um nitrogênio. O nitrogênio faz quantas ligações? 3. E esse carbono aqui já fez uma. Então ele precisa fazer quantas para chegar no 4? 3. Qualquer raciocínio está válido. Isso quer dizer que o X é uma ligação dupla e o Y é uma ligação tripla. A gente vai para a letra E. Tempinho para vocês lerem o segundo exercício. A segunda questão, gente, é do Enem. Ele fala assim: as moléculas de nanopróteins lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura a seguir. Ele pergunta em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário. A gente sabe que o carbono quaternário é aquele que faz ligação com 4 átomos de carbono. Então todas as ligações precisam ser simples. Repara que tem muita ligação dupla e tripla aí, então não pode ser nesses lugares. E ele precisa fazer ligação com 4 átomos de carbono, então precisa ser mais ou menos assim, ó. Precisa sair 4 ligações dele. Isso acontece aonde? Somente mão, pé e cabeça não tem ligação dupla e tripla. No pé e na cabeça não ocorre isso. Na cabeça tem átomos de oxigênio e no pé não acontece. O único local que a gente pode possuir um carbono quaternário, que a gente vê ali por conta da quantidade de ligações, é a mão, que nós temos basicamente esse desenho, mesmo sendo representado. Na mão do nanokid, nós temos um carbono quaternário, é a alternativa A. Agora vamos pro próximo. Se vocês quiserem tentar resolver, pausa aí. 3. A serricornina, utilizada no controle do caruncho do fumo, é o feromônio sexual da Lasioderma serricorni. Considere a estrutura química deste feromônio. Aí ele me manda uma estrutura química. Nessa estrutura química a gente tem um metil, mas vocês relevem, porque a gente ainda não aprendeu isso de metil e ramificação. Só que o que ele pergunta não é importante, não é por conta disso. Ele pergunta assim, ó, a cadeia dessa estrutura pode ser classificada como? A gente já estudou classificação. Então vamos lá. Eu estou olhando aqui a cadeia dessa estrutura e eu posso falar com certeza que ela é... Será que ela é cíclica ou acíclica? Com certeza ela é acíclica. Vamos começar por aí. Ela é acíclica. Gente, ela tem pontas livres. Então ela é aberta, ela é acíclica. Depois, vamos pensar se ela é normal ou ramificada. Olha, se a gente tem 2 metil aí, a gente pode já fazer a cadeia principal e a gente olha e fala assim, com certeza existe ramificação. Só, por favor, as ramificações não são por conta do oxigênio, tá? Não é por conta dessa hidroxila, OH, nem por conta do oxigênio. Esses não são ramificações. Ramificações precisam ser de carbono. Então é por causa desse metil aqui que ele colocou, que é o CH3. Então ela é ramificada. Além de acíclica e ramificada, ela é homogênea ou heterogênea? Ai, dá vontade de colocar heterogênea, não dá? Porque fala, ó, tem oxigênio, heteroátomo, mas não. Os oxigênios não estão no meio dos carbonos, eles estão fora. Como não tem heteroátomo entre carbonos, ela é homogênea. E para finalizar, ela é saturada ou insaturada? Se não tem ligação dupla entre carbono, ela tem que ser saturada. Ai, nem sei se tá dando pra ler mais, mas é acíclica, ramificada, homogênea e saturada. Isso tudo, gente, acíclica, ramificada, homogênea e saturada, dá a letra D de dado, que é a nossa resposta desse exercício. A gente está finalizando o nosso primeiro vídeo e a gente logo volta falando sobre hidrocarbonetos, a primeira função orgânica que a gente vai estudar.